Olá, boa tarde. Estamos de volta com mais uma edição do Jornal Toda Hora. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você confere as principais notícias dessa segunda-feira. Uma ótima semana para você que nos assiste. E olha só, essa semana começa com alertas da Defesa Civil para fortes chuvas na cidade de São Paulo. Segunda e terça-feira, o Gabinete de Crise coordena as ações devido aos eventos climáticos. Após 3 dias de fortes chuvas, mais previsões de temporais, que devem concentrar principalmente na região metropolitana de São Paulo, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura. As previsões são explicadas pela passagem de uma frente fria que trará pancadas de chuvas, raios e rajadas de vento. A segunda-feira começa com o céu nublado e a máxima chega a 27 graus, com a chuva significativa no período da tarde. No período da noite, as instabilidades diminuem. E na terça-feira, a manhã permanece nublada e os termômetros marcam um máximo de 28 graus. Durante a tarde, algumas instabilidades vindas do interior do estado devem causar pancadas de chuvas de média e forte intensidade, que devem diminuir no período da noite. Já na quarta, as previsões de tempestades voltam a ganhar força, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Até este domingo, o governo do estado confirmou 17 mortes decorrentes das chuvas em São Paulo desde o início de dezembro. E o governo de Donald Trump vai precisar se explicar ao Brasil pelo tratamento dado aos repatriados que foram algemados durante a viagem. O Brasil afirmou que a atitude foi um desrespeito. Vamos ver. O Palácio do Itamaraty informou que quer explicações do governo dos Estados Unidos e que acompanha as mudanças da política migratória do país. Em nota, neste domingo, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o uso indiscriminado de algemas nos 88 brasileiros deportados violou o acordo firmado em 2018 entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, representando o tratamento degradante. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, cobrou em nota respeito à dignidade das pessoas, afirmando ter acompanhado o caso dos brasileiros deportados algemados dos Estados Unidos com preocupação. Em razão da soberania nacional, o governo brasileiro determinou a retirada das algemas e enviou uma aeronave da Força Aérea Brasileira para transportar as pessoas até o destino final. O voo, que tinha como destino o Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, precisou fazer um pouso de emergência na capital amazonense devido a problemas técnicos, como a pane no sistema de ar-condicionado. Na noite de sábado, o avião da FAB com os deportados pousou em Belo Horizonte. A gente ia amarrado as algemas no pulso, na cintura e na perna. Para a gente ir ao banheiro, a gente ia sim no banheiro. A gente não tinha água dentro do avião, aí custava dar água para a gente de mineral, custava dar comida e muito quente, criança dentro da aeronave. A gente pedia para ir ao banheiro, eles não deixavam. A ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, disse à imprensa que na aeronave também havia crianças com autismo, com algum tipo de deficiência que passaram por situações muito graves. As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves. E agora, falando de economia, o Comitê de Política Monetária se reúne nesta semana e deve subir os juros pela primeira vez em 2025. O mercado financeiro espera um choque de juros para poder controlar as altas dos preços. Os economistas do mercado prevêem uma forte puxada na taxa básica da economia nos próximos meses para tentar conter a escalada inflacionária. Seria um choque de juros para segurar as altas de preços. A taxa básica de juros da economia é o principal instrumento do Banco Central para tentar conter os aumentos. Atualmente, a taxa Selic está em 12,25% ao ano, após 4 aumentos seguidos. No ranking de juros reais, o Brasil já está na segunda colocação.
A projeção dos analistas é de que a taxa avance para 13,25% ao ano já nesta quarta, quando se reúne o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Essa será a primeira reunião sob comando do novo presidente Gabriel Galípolo, indicado ao cargo pelo presidente Lula. Também será a primeira vez que os diretores indicados por Lula serão maioria no Copom, que define a taxa de juros da economia. E a previsão dos economistas é de que o juro continuará subindo nos próximos meses, atingindo 15% ao ano em junho de 2025. Se confirmado, será o patamar mais elevado desde meados de 2006. E essa edição do Toda Hora fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Às 14 horas eu volto com mais notícias. Até mais.